Hoje eu vou pregar a última mensagem da série Supernatural Faith. Quando vocês têm sido abençoados por essas mensagens? Se você perdeu algumas delas, você pode entrar no nosso canal do YouTube. E hoje é a mensagem número 6. Nossa última mensagem no domingo passado, eu expliquei por que nós precisamos viver no sobrenatural. Você está lendo esse livro? Eu comecei a ler esse livro 42 anos atrás. E esse livro transformou a minha vida. E o que eu vi nesse livro, esqueci. Jesus veio a essa terra. Ele fez milagres em todos os lugares que ele foi. Ele chamou os 12 discípulos. E eles fizeram a mesma coisa. Eles curaram pessoas, libertaram pessoas de demônios. Pessoas foram transformadas pelo Evangelho de Deus. E hoje em dia, parece que o Evangelho parou. E são apenas palavras. Mas Jesus é o mesmo ontem e para sempre. Ele nunca mudou. E ele disse em Marcos 16, esses sinais hão de seguir os que creem. No meu nome eles vão expulsar demônios, vão pôr as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Isso é a Bíblia. E Deus está nos chamando para sermos verdadeiros cristãos, que não vamos apenas pregar palavras. As pessoas dizem palavras e pessoas não creem só em palavras. O apóstolo Paulo disse: o Evangelho é o poder de Deus. Eu fui salvo. Assim que eu fui salvo, eu orei por minha mãe e minha mãe foi curada de 25 anos de asma. E ela foi curada. E até hoje ela vai celebrar 80 anos e ela nunca mais teve asma. Depois que ela foi curada. E ela ainda nem era crente. Ela não era crente. E você sabe o que aconteceu? Ela veio a Cristo. Minha irmã tinha um problema. Ela foi curada. E ela veio a Jesus. E todos da minha família. E é por isso que eu ensino essas séries sobre o sobrenatural. Você sabe por que a gente precisa desejar ter esse tipo de vida? Não é somente para você ser abençoado. Não é somente para você ficar feliz porque você foi curado. É bom não ter dor, é verdade. É horrível ficar sofrendo. Jesus, quando ele via pessoas sofrendo, ele fazia alguma coisa. E Jesus está vivo. Mas ele vive em nós. O apóstolo Paulo diz: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E você precisa deixá-lo viver através de você. Precisamos de fé não só para recebermos milagres, mas porque nós somos a vitrine de Deus. Muitas pessoas nunca abriram esse livro. Nunca leram a Bíblia. Mas eles estão olhando para você. E Jesus falou: tu és o sal da terra. Você é a luz. Porque esse mundo está em trevas.
Mas como está a nossa luz? Eu falo com você com todo o meu amor. Eu creio nesse evangelho, que é o poder de Deus. E é por isso que milagres, sinais sobrenaturais não são opcionais. Eles devem ser parte da nossa jornada. Em outras palavras, você é a vitrine de Deus. E as pessoas estão te assistindo. Uma fé natural não toca o coração das pessoas, mas uma vida sobrenatural revela Deus às pessoas. E Jesus realmente nos chamou para viver uma vida sobrenatural. Você pode dizer amém? Eu tinha uma outra palavra pronta para pregar hoje. Eu preparei ela. E eu ia falar de outro assunto. Estava tudo pronto. Mas aí Deus falou comigo. Vocês estão me acompanhando aqui? Eu quero a sua atenção. Quando você conversa com outra pessoa, você distrai aquela pessoa. Por favor, esteja conectado aqui comigo. E aí eu estava com essa mensagem preparada e Deus falou para mim: não termine essa série assim. Deus falou para mim: fale sobre o outro lado da fé. Prepare a minha igreja, não só para milagres, mas por maturidade, perseguição e pelas dificuldades que virão. Você tem que estar preparado. E isso é uma coisa que poucas pessoas falam. Existe um lado da fé que não aparece nos testemunhos do Instagram. Você não vai ver essas coisas. Um lado da fé que não vai ser título de conferência. Um lado da fé que não aparece como vitória, mas é o outro lado da fé. E você vai entender o que eu estou para falar. Diga comigo, o outro lado da fé. Você vai entender o que eu estou falando. Porque a mesma fé que move montanhas é a fé que sustenta quando a montanha não se move rapidamente. A mesma fé que cura é a fé também que mantém você firme quando a cura não vem no tempo que você esperava. A mesma fé que abre portas é a fé que te sustenta quando você está diante de portas fechadas. Eu quero te ilustrar para que você entenda. É como alguém que entra numa academia. Quem aqui gosta de ir em academia? Eu estou tentando. Mas eu dou o meu melhor. Às vezes eu saio para fazer caminhada. Mas as pessoas, às vezes, elas vão para a academia porque às vezes estão gordinhos, quer melhorar a saúde. Aí eles vão lá na academia e eles só veem gente fortinha, com músculo, e eles falam: eu quero ter aquele resultado. Mas eles não veem o outro lado. As dores de fazer aquele tanto de repetição.
o dia que o corpo não quer ir, mas a pessoa vai de qualquer jeito. Porque todo resultado visível é sustentado por um processo invisível. E muitos cristãos amam os resultados da fé, mas não estão preparados para o processo da fé. Eles querem o resultado, mas eles não querem passar pelo processo. É por isso que algumas pessoas começam bem, servindo a Deus, mas desistem no meio do caminho. Você conhece alguém que começou e não conseguiu continuar? Porque ninguém ensinou que fé sobrenatural também passa por pressão. Vocês estão conseguindo me entender? Não importa quão forte é a sua fé, você vai passar por pressão e momentos difíceis. E são momentos que não vão ser agradáveis. Eu não vim para falar de fé que recebe, mas eu vou falar sobre fé que se mantém, que resiste, a fé que permanece e que não desiste mesmo quando não está sentindo nada, quando não vê e quando não entende, porque essa é a fé que vence de verdade. E às vezes você vai passar por dificuldades na sua vida. E eu quero te falar agora sobre a fé que recebe e a fé que suporta. Repete comigo: a fé que recebe versus a fé que suporta. A gente precisa das duas. É a mesma de dois lados. Hebreus 11:1 fala: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É a certeza daquilo que você espera. Porém, a fé não depende do que se vê. Então eu quero falar primeiro sobre a fé que recebe. E a outra é a fé que suporta. Então vamos falar primeiro da fé que recebe. Hebreus 11. Essa é a palavra de Deus para você. Hebreus 11:32. Me siga aqui, ou se você tiver a sua Bíblia, segue na sua Bíblia. Hebreus 11:32 a 35. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir ao que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. Isso é uma fé forte. Eles fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Versos tremendos, não são? E essa é a fé que recebe.
É a fé que recebe. O que isso significa, pastor? Eles estavam em situações ao redor de leões, eles oraram e Deus os visitou. E às vezes você está nesse... Você vai orar e Deus vai mover de maneira poderosa. Pessoas que através de fé receberam promessas, escaparam da morte e viram mortos ressuscitados. Mas vamos ver a fé que suporta. Eu gosto dos dois. Mas hoje em dia, os cristãos querem só a fé para receber. E Deus quer preparar sua fé para se tornar um homem forte de Deus, uma mulher forte em Deus. Vamos ler a continuação dessa passagem. A gente leu que tudo foi bem. Pela fé, eles conquistaram, Alguns foram, vamos lá, Hebreus 11, 35b a 38. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. É uma fé diferente. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Queridos, esse texto parece um paradoxo. A mesma fé e dois cenários. Mas eu quero te dizer, todos eles tiveram fé. Um teve fé para receber, outro teve fé para suportar e para manter firme no meio das dificuldades. E eles não negaram a fé deles. Um recebeu a fé para receber milagres e outro recebeu a fé para conseguir suportar as tribulações. Muitas pessoas sabem só metade de Hebreus 11. Eles não gostam de ler a outra metade. Todos gostam do começo, mas ninguém gosta de continuar lendo sobre a fé que suporta tribulações. No mesmo capítulo, diz que alguns foram torturados, provados e mortos. Em outras palavras, alguns foram libertos do fogo, outros passaram pelo fogo. Alguns foram libertados disso, foram livres disso. Alguns foram para o fogo, entraram no fogo.
Algumas pessoas dizem que eles tiveram a chance de serem libertos e não serem mortos. Mas eles escolheram, não. Eu quero receber uma melhor recompensa. Você pode imaginar isso? Você tem a escolha de ser liberto e você diz não. Eu prefiro seguir meu mestre. Mas o meu objetivo com vocês é, todos eles estavam em fé, estavam na fé. E não diz que aqueles que sofreram não estavam na fé. Não diz isso. A fé não é sobre resultados, é sobre fidelidade. Vamos falar sobre a fundação de Cristo. A fundação das provações. Tiago 1, 2 a 4. Tiago 1, 2 a 4. Vamos ler juntos? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, não faltando nada. Isso parece loucura. Como alguém pode se alegrar quando você está passando por uma dificuldade? Como pode alguém que está prestes a morrer estar celebrando? Esses são os verdadeiros cristãos. Estes são os verdadeiros cristãos. Como Paulo e Silas estavam pregando o evangelho, eles foram presos e por volta de meia-noite eles estavam dizendo: eles podem nos colocar nessa prisão. Eles podem prender meus pés e minhas mãos, mas eles não podem parar minha boca de adorar ao Senhor. Essa é a verdadeira fé. E Tiago revela algo poderoso. O teste da sua fé produz perseverança. Olá, você está comigo? Você tem fé? Desculpa. A sua fé será testada. É fácil dizer, eu tenho fé. A sua fé vai ser testada. Os tempos mais difíceis na minha vida, aqueles mais desafiadores que eu passei, se tornaram meu testemunho. E milagres. Você sabe que depende de como você se reage a isso. Depende de como você encara essas dificuldades, essas tribulações, esses testes. O teste da sua fé produz perseverança. Preste atenção. A fé não é uma fé destruída. É fé desenvolvida. O ouro só fica puro quando passa pelo fogo. Se o ouro pudesse falar, o que o ouro diria? Esse fogo vai me destruir. E às vezes é assim que a gente fala: esse fogo vai me destruir. Não,
Esse fogo só está te refinando. Esse fogo só está te purificando. O fogo não destrói o ouro, remove a impureza do ouro. E o mesmo é verdade para a sua fé. O que você chama de ataque de Satanás ou tribulações, eu estou sofrendo, Deus, ou qualquer tipo de dificuldade, geralmente é Deus te fortalecendo. Toda tribulação tem um objetivo, tem uma finalidade, tem um propósito. Você já percebeu que quando você passa por uma dificuldade, é difícil, mas o que acontece com o seu corpo? Se fortalece, se transforma você. Deus quer que você se torne maduro, completo, e para isso, você será testado. Me ajuda a pregar, olha para a pessoa do seu lado e fala: toda dificuldade tem um propósito. Toda tribulação tem um objetivo. Por quê? Porque Deus quer que você seja maduro e completo. Maduro e completo. E para isso, desculpa, você será aprovado. Você vai ser provado. Vamos ver agora a atitude durante a tribulação. Tiago 1:12. Vamos ler juntos? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. Aleluia. Perceba isso. Em Hebreus 11, a fé faz alguns escaparem e outros suportarem. Alguns escaparam, foram livres. É melhor essa parte, né? É melhor quando você tem o escape. Mas às vezes, Deus olha para nós. Você já assou o pão? Você já fez isso? Você olha pro pão, tá no forno, tá assando, e você olha, não tá pronto. A cor, do jeito que tá, não tá pronto. Às vezes você fala: mais uns 30 minutos de fogo. Às vezes Deus olha pra gente e fala: talvez mais um mês. Mais um mês. Mais uns 5 anos. Só mais uns 5 anos. Eu não sei porquê. Um homem de fé chamado Abraão, Deus olhou para ele e falou: 25 anos para você. Mas ele não desistiu. A Bíblia diz em Romanos que Abraão, ele se fortaleceu dando glória a Deus, dizendo: você é fiel. O Senhor é fiel. E depois de 24 anos que ele recebeu a promessa, Deus olhou para ele e disse: agora sim, agora está na hora. Agora a criança, e às vezes a gente tenta preparar uma criança. Cuidado. Você pode ter mas ele acha que ele não quer dizer o Isaac, o Ismael. Você pode ter um outro filho que vai te dar muito trabalho.
O Ismael. Toda vez que você corre do propósito de Deus, você vai ter um Ismael. Toda vez que você foge, se mantenha forte. Às vezes é mais fácil te arrumar um escape. Às vezes você escuta alguns irmãos ou irmãs. Abraão escutou a esposa, Sara, falando: Abraão, você está ficando velho, cara. Por que você não dorme com a minha serva? E Abraão estava assim: boa ideia. Eita, terrível ideia. Ideia terrível, péssima ideia. Eu não vim aqui falar só da fé que recebe. Você sabe, eu acredito em milagres. Eu acredito que Deus é um Deus de milagres. Mas eu não sou o pregador que fala só de fé que recebe, mas fé que suporta a provação, o sofrimento. Essa fé que fica firme, mesmo quando os resultados são lentos e você se sente desapontado. Lidar com esse sentimento de desapontamento, você tem que lidar com alguns mitos. O primeiro mito que as pessoas dizem, o primeiro mito é: Deus vai terminar o meu sofrimento, Deus vai acabar com o meu sofrimento. Isso é um mito. Todo o meu sofrimento, Deus vai acabar. Isso é um mito. Eu sou um filho de Deus e Deus vai... Com certeza não, desculpa. Quantos de vocês têm filhos? Eu tenho duas. Eu nunca fiz tudo o que as minhas filhas quiseram e tudo que elas desejaram. Às vezes, eu deixei elas sofrerem. Eu permiti elas esperarem. Se você quer destruir seus filhos, dê a eles tudo. Você não vai criar uma pessoa boa. João 16:33 diz: neste mundo vocês vão ter tribulações. E aí, pessoal, olha esse versículo. Essa é uma promessa, sabia? Essa é uma promessa. Quem deseja essa promessa aqui? Quem deseja receber essa promessa? Deus me livre. Essa é uma promessa. E Jesus, ele mantém, ele cumpre a sua promessa. Você terá tribulação. Desculpa, você terá tribulação. Vamos ver outra promessa? 2 Timóteo 3:12. Na verdade, todos os que desejam viver uma vida piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Você gostaria de viver uma vida cristã, piedosa? Este é o meu desejo. Eu quero ser um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Se você tem esse desejo, esteja preparado. Seja preparado, esteja preparado. Se você vive uma vida que agrada a Deus, você vai contra a corrente desse mundo. Você vai contra tudo que todo mundo está falando. Você vai ser o diferente. E as pessoas vão perseguir você. Não é todo mundo que gosta de mim. Por causa do meu ensinamento, por causa da minha posição, das minhas posições, das minhas crenças. Mas eu vou permanecer com a palavra de Deus sempre.
Sempre. Não importa o que as pessoas pensam ou estão pregando. As pessoas sofrerão por seguir Jesus. Às vezes, o sofrimento começa assim que você entrega a sua vida a Jesus. Assim que você entrega. Ei, aqui está um homem, um jovem homem. Assim que eu nasci de novo, o inferno veio contra mim. Deus estava feliz comigo, mas todo mundo estava me criticando. Por favor, não pensa que as pessoas vão te aplaudir quando você faz coisas boas. As pessoas vão te criticar porque você está certo. Agora, esses dias, mesmo que você diz que uma pessoa é uma mulher, às vezes você pode estar errado e vai para a prisão, vai ser perseguida. Às vezes acontece. Hoje tá louco. Se eu olhei para você, você é um homem? Não. Você pode ser preso por causa disso. Também, se você ler a Bíblia em Mateus 10, diz que muitos serão perseguidos pelas suas próprias famílias. A perseguição começou na minha casa. Minha mãe, meu pai, no começo, eles não estavam felizes. Eu era o primeiro, meu pai, minha mãe, eles eram muito católicos. Eu era o traidor da família. Mas o Evangelho começou a operar milagres e todos eles vieram a Cristo, nasceram de novo, vieram a Cristo e foram batizados. Todas as minhas irmãs, meus irmãos, minha mãe, meu pai, todos eles. Você sofrerá rejeição. Você vai ser mal interpretado, zombado. Se você não sabe, você mora na Irlanda. Se você não sabe, em muitos lugares, em muitos estados, em muitos países, cristãos estão sendo assassinados por causa da fé deles. Você está vendo agora aqui na Irlanda, tudo bem? Eu estava numa conferência um mês atrás com mais ou menos 300 missionários de todo lugar do mundo, e alguns deles deu o testemunho dizendo que alguns da família deles foram assassinados. Sabe por quê? Só porque eles nasceram de novo. Só porque eles foram salvos. Só porque eles são cristãos. Mas o que mudou? É assim que é, desde o começo é assim. Posso te perguntar o que aconteceu com os 12 apóstolos de Jesus? O que aconteceu com eles, você sabe? Dos 12 apóstolos, dos 11, né? Daqueles 12, no livro de Atos. Só um não foi martirizado, João. Todos os outros foram mortos pela perseguição. E você acha que a fé deles não funcionaram? Você vai ver Pedro, ele estava na prisão e o anjo veio e tirou ele da prisão. Ele experimentou esses milagres. Mas um dia a vida dele foi levada e a sua fé funcionou. A fé dele funcionou. Jesus era um homem de sofrimento. Isaías 53:3. Através do seu sofrimento, ele redimiu o mundo. Irmãos, desculpa. Sofrimento é parte da vida. Se você olhar para a sua vida,
O momento que você era mais fiel a Deus foi o momento que você estava sofrendo, que não estava muito bom. Sabe quando a nossa vida está muito boa, a gente começa a festejar, pular de alegria. Como era no tempo de Noé, as pessoas estavam comendo, bebendo, estavam se casando, celebrando. Às vezes Deus permite algumas circunstâncias vir sobre a sua vida. É melhor você vir para Cristo quando as coisas estão bem, estão boas. Mas se não, você sabe quando o ouro tem algumas impurezas, o que precisa ser feito? Mais fogo, mais fogo, mais fogo. Jesus nos convida não só para comer e beber, ir para a praia e beber água de coco, mas a negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir Jesus. Esse é o chamado de Jesus. Ele nos convida para nos auto-negar, para pegar a cruz. O que vem na sua mente, eu não sei o que acontece quando você lê sua Bíblia. E Jesus diz, pega a sua cruz. Que cruz? Qual que é o significado de cruz? Dor? Fé? Mas eu diria um lugar de morte. Quando você vai e diz, Jesus, eu quero te seguir. Eu quero meu velho homem. Eu quero que ele morra e seja crucificado. Porque eu quero que o homem de Deus viva. Quando você vai para a cruz, presta atenção. Quando você vai para a cruz e morre para você mesmo, Jesus começa a viver através do seu corpo. E você vai brilhar a luz de Cristo. O símbolo do cristianismo não é conforto ou facilidade. É a cruz. É uma cruz. E você está aqui me ouvindo hoje por causa do sangue dos apóstolos. Não só por causa do sangue de Cristo. Claro, Cristo nos salvou, Jesus nos salvou. Mas o Evangelho chegou a nós por causa dos apóstolos, porque eles deram as suas vidas a Jesus. E eles foram martirizados e assassinados. Muitos pastores foram mortos no campo missionário, servindo a Deus. Não pense que esse evangelho que nós estamos recebendo é algo muito só legal. Muitas pessoas atrás, algumas pessoas um tempo atrás tiveram que pagar as suas vidas, entregar as suas vidas para que esse evangelho chegasse até nós. E agora, o que você está fazendo com esse evangelho? Só aproveitando a vida? Esse é um chamado de servir a Deus, meus irmãos. E essa é a vida mais linda que você pode ter. Servir o seu mestre. E é impressionante quantas pessoas passam dias, passam meses e eles abandonam a fé. Saem da igreja, param de ir nos cultos por causa de pequenos sofrimentos. Anos atrás, eu lembro, eu acho que muitos anos atrás, no começo dessa igreja, um irlandês, um jovem irlandês que nasceu de novo, nós o batizamos. E a perseguição era tão forte, o pai, a mãe dele começaram a perseguir ele, começaram a dizer que ele não podia ir para a igreja. E ele preferiu escutá-los. E ele abandonou a fé. Foi triste. Foi tão triste. Porque muitas vezes
Você coloca o que é mais importante? O que é mais importante? Eu amo meu pai e minha mãe, mas eu amo muito mais meu Salvador, que morreu por mim. E às vezes nós estamos trocando o prazer desse mundo. Às vezes você quer ter uma vida fácil. Mesmo servindo a Deus, é demais, é muito difícil. É difícil o que Ele fez por nós na cruz. Pessoal, olha para mim. Nessa igreja, nós vamos ter muitos desapontamentos. O que eu falei? Aqui nós vamos ter muitas decepções dentro da igreja. A igreja não é um lugar de conforto. É um lugar de transformação. A igreja é onde Deus confronta nosso orgulho, nos ensina a perdoar e nos molda a nos tornar como Jesus. E para essa transformação acontecer, você será confrontado, incluindo dentro da igreja. Você vai ser confrontado. Eu já vi muitas pessoas vir à igreja e ser confrontados. Às vezes, meus irmãos e irmãs, você sabe por quê? Mesmo alguns irmãos ou irmãs te falham contra você, decepcionam você. Por quê? Você tem alguma ideia? Por quê? Para você aprender como perdoar pessoas. E dizer, eu não vou perdoar ele. Eu vou sair da igreja. Algumas pessoas dizem isso. Escuta isso. Se você veio à igreja por causa de Jesus, você não vai sair por causa de pessoas. Nem mesmo por causa de si mesmo, por causa de alguma dor que você tem. Se você veio por Jesus, a igreja é o lugar onde o Senhor confronta o nosso orgulho, é um lugar de transformação, e muitas pessoas preferem fugir dela. E eu acredito que Deus vai mover na sua vida. Eu creio em milagres. Deus vai tirar toda a solidão do seu coração. Deus vai te libertar das suas ansiedades, da sua depressão, porque Deus é um Deus de milagres, eu sei. Deus vai te libertar dos seus vícios. Ele vai abrir portas e vai curar o seu coração. E Ele vai encher a sua mente com shalom, que é paz. Ele vai encher a sua mente com shalom. Se você não sabe, shalom é a palavra hebraica para paz do Senhor. É o que nós precisamos. Todo mundo precisa de paz. É shalom. Eu acredito em milagres, mas, por favor, me escuta. Esse mundo não é ainda um paraíso. Não é um paraíso ainda. Hebreus 11, 35 ao 39 diz: eles tinham grande fé e sofreram e morreram por causa da sua fé. E a Bíblia não nos dá razões, motivos específicos. Por quê? A razão. Alguns, eles foram libertos do fogo, dos leões. Outros morreram. A Bíblia não diz por quê. Jesus ressuscitou seus amigos, Lázaro, e não protegeu o João Batista, seu primo, que foi decapitado. Você acredita que João Batista não teve fé? Você acha que João não teve fé?
Se você acredita que não, você não leu a Bíblia. A Bíblia diz, Jesus diz que as pessoas nascidos de mulher, nenhum é maior que João o Batista. Você sabe por que ele morreu? Você sabe por quê? Porque ele cumpriu o seu chamado. Ele veio para preparar o caminho para Jesus. E ele cumpriu. E ele não precisou de 100 anos. Minha pergunta para você é: quantos anos você precisa para cumprir o seu chamado? Algumas pessoas, do jeito que eles precisam, do jeito que eles estão indo, eles precisam de 1000 anos. Ele cumpriu o seu chamado. Nada estava errado. Você vai ver Estevão apedrejado até a morte. E Jesus estava lá. Estevão, venha. E ele estava sorrindo e recebeu as pedras. Quando você se torna um cristão forte, você não teme a morte mais. Porque não existe morte para aqueles que creem em Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou a ressurreição e vida, e que aqueles que acreditam em mim nunca morrerão. Mesmo que eles cortem a sua cabeça para fora, você nunca morrerá. Vamos nos levantar, por favor. Eu quero concluir essa mensagem. Que tipo de cristãos nós temos na igreja hoje? Algumas pessoas têm fé para enfrentar problemas. Alguns têm fé para suportá-los. Algumas pessoas têm fé para receber os milagres. Mas às vezes você precisa da mesma fé para suportar tribulações, para suportar dificuldades. Às vezes a vida não vai ser fácil para você. Eu preciso confessar para você, a vida não é fácil para mim. Mas eu estou tão feliz de servir o meu Senhor. Eu faria qualquer coisa que eu puder para fazer o melhor para a glória dele. Porque ele deu a vida dele para mim, para me salvar. Eu estava indo para o inferno, minha vida foi destruída. E agora as pessoas dizem, eu não vou servir Jesus porque eu estou machucado, porque eu estou dodói. Algumas pessoas dizem, eu estou cansado. Eu estou tão cansada de servir Jesus. Às vezes, você precisa perdoar aqueles que te feriram. Eu estou te desafiando hoje para você dizer, Senhor, eu quero ter essa fé que permanece. Não seja como a maioria das pessoas que fogem por causa das circunstâncias que vêm contra elas. Jesus, em Mateus 24, diz, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Seja um cristão forte que vai perseverar até o fim. E essa é a fé que nós precisamos, não só aquela fé para receber coisas. É bom ter fé para receber as coisas, mas se demorar muito, você precisa de uma fé forte para honrar o seu mestre que morreu por você. Alguns tinham fé e foram libertados da morte. E alguns discípulos tiveram fé para morrer vitoriosamente. E nós precisamos de ambos.
ambas. Paulo disse, junte-se a mim no sofrimento como um bom soldado de Cristo. Você é um soldado de Cristo. E nós temos que suportar o sofrimento. Eu vou suportar o sofrimento. Não importa. Mesmo como pastor, eu investi em pessoas. Eu trouxe pessoas dentro da minha casa e eles me machucaram. Eu investi em pessoas e eles me traíram. Não acha que a minha vida é muito boa, mas não ache que aqui está um homem ferido. Não. Tudo que eu fiz para ele, não para as pessoas. Tudo que eu fiz para Jesus. E um dia as pessoas vão dar conta do que elas fizeram. Mas eu estou abençoando todas elas. E Deus está te chamando hoje. Que tipo de fé você tem? Se você tem que esperar mais alguns anos, se você tem que suportar alguns desafios, alguns problemas, o que você vai fazer? Você vai desistir? Por favor, feche os olhos.